Salve, rapaziada. Primeiro, jogo do Sport confirmado contra o Maguari, 3 horas da tarde. É isso mesmo, lá em Bonito. Repito, 3 horas da tarde. Foi como o Roger falou na última coletiva pós-jogo. É quase que desumano você colocar um jogo para 3 horas da tarde aqui em Recife, aqui em Pernambuco, em Bonito, no interior, no raio que parta. Meu amigo, é um sol para cada um. Desgasta muito o jogador. E no final de semana o Sport enfrenta o Santa Cruz, logo no sábado também, no intervalo de 72 horas aproximadamente. Ou seja, esse jogo contra o Maguari vai gerar um desgaste. Eu pouparia. Eu mesclaria o time, ainda mais pelo desenrolar dessa última rodada. A quinta rodada pra gente, visando pegar a segunda colocação, foi excelente. Primeiro, a gente viu o Santa Cruz perder e ficou estagnado ali em 7 pontos. O Retrô empatou contra o Jaguar. O jogo aconteceu lá nos Aflitos. Pois bem, Vovô Love ainda marcou um gol. Então o Retrô nem encostou muito no Sport e o Santa Cruz estagnou em 7. Onde é que eu quero chegar? Se o Sport vencer um jogo, ou contra o Maguari ou contra o Santa Cruz, o Sport chega a 13. E ninguém mais tira essa nossa segunda colocação, que já garante vaga na semifinal. A não ser que o Retrô vença os próximos 2 jogos, que não é a tendência. A tendência é que perca para o Náutico nos Aflitos, ou no máximo o Retrô vai empatar o jogo, e aí na última rodada pega o Decisão. Que o Decisão vem se recuperando e venceu do próprio Maguari por 4-3 de virada. Então, na lógica, se a gente somar 3 pontos, a gente já se garante na segunda colocação. Sim, não vamos alcançar mais a primeira colocação, já é do Náutico. O teto da gente é 16 pontos. Só é o Náutico empatar um jogo que a gente não pega mais. E o Náutico ainda pega o Vitória e o Retrô. No mínimo vai somar um ponto, deve ganhar os 2 jogos e vai chegar a 21 pontos na lógica, né? Então assim, já que a segunda colocação está muito bem encaminhada, mescla. Não estou falando de colocar 20 garotos do Sub-20 para jogar lá contra o Maguari Bonito. E a gente vai perder o jogo se fizer isso. E o gramado lá é muito ruim também. Vai ter esse risco de lesão também. Então assim, eu mesclaria. Colocar 4, 5 titulares, 4 reservas ali barra base e vai mesclando para pelo menos pontuar. Somar um ponto, chegar a 11, o Retrô não vai passar a gente pela questão do saldo de gols. Se a gente empata nessa rodada e o Retrô ganhar, o Retrô vai a 11 e o Sport vai a 11 também. E aí o Sport precisa vencer do Santa Cruz no clássico das multidões, na Ilha do Retiro, que deve estar lotada às 4h30 da tarde. E o Santa Cruz vindo de crise. Tomou 4-0 do Náutico ontem, fora o olé, fora o vareio de bola. E ainda bem, a excelente notícia que, por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, Marcelo Cabo ainda continua no comando técnico do Santa Cruz. Essa é a melhor notícia pra gente aí nas últimas horas, sem dúvidas. Sim, precisamos contratar, sim, o time ainda tem que ter mais encaixe, mas vamos com calma, né? Vencemos 2 primeiros jogos, 8-0 no agregado, 3 contra o Vitória, 5 contra o Decisão. O trabalho tá começando, né? Tá começando a engrenar, a esquentar. Já o trabalho do Náutico, ele é mais sólido há mais tempo, e tem um treinador há mais tempo, tem um time há mais tempo e todo o planejamento foi executado de forma mais cedo. Então, natural que o Náutico esteja melhor nesse momento. E sim, é o melhor time do campeonato nesse momento e é o favorito a ganhar o campeonato pernambucano nesse momento. Daqui a 10 dias, 15 dias, a análise pode mudar. O Sport pode até se tornar o favorito, dependendo das contratações que chegarem, e o tempo também para regularizar os jogadores também. Isso é importante, para que eles estejam disponíveis para jogar aí uma semifinal e também a possível final contra o Náutico. Já fizemos análise aqui de tabela no último vídeo pós-jogo de Santa Cruz 0, Náutico 4. Tudo indica que a tabela do Campeonato Pernambucano na primeira fase deve terminar dessa forma, tá? Para isso, óbvio, é bom o Sport ganhar do Santa Cruz, porque tu estagna o Santa em 7 mais uma vez e no máximo o Santa Cruz ganharia mais um jogo contra o Jaguar e chegaria a 10. O Retrô deve ganhar o jogo, deve chegar a 11. Então, assim, basta a gente vencer do Santa Cruz que praticamente o Sport sela essa tabela de classificação aí. É o Náutico em primeiro, o Sport em segundo, Retrô em terceiro, Santa em quarto, Decisão em quinto, Maguari em sexto. Seria mais ou menos isso. O Náutico pegaria o vencedor de Santa Cruz e Decisão e o Sport pegaria o vencedor de Retrô e Maguari. Ou seja, seria hipoteticamente Sport e Retrô na semifinal do Pernambucano e Náutico e Santa Cruz, ou Náutico e Maguari, ou Náutico e Decisão. Aí depende como é que vai terminar a tabela, mas tudo indica que o Sport tem uma semifinal bem tranquila para chegar na final, e o Náutico, a tendência é que pegue um clássico das emoções mais um.
Mas o Náutico é pai do Santa Cruz, então na teoria não vai ser de muita dificuldade para o Náutico chegar na final, não. E a final deve ser um clássico dos clássicos. Bom, vamos lá agora para informação um pouco mais voltada ao mercado da bola. Sport, rescisão na justiça, Mateuzinho, Ceará e também os gols rapidamente de Ceará 5, Ferroviário 1. A torcida do Ceará tá animada, viu? Vamos lá. O Sport Clube do Recife, mais uma vez aí, de forma transparente com o seu torcedor, está informando que firmou um acordo judicial com o atleta Mateuzinho, no âmbito de reclamação trabalhista, em trâmite na Justiça do Trabalho. A solução adotada permite o encerramento definitivo do processo, conferindo segurança jurídica ao clube e evitando a continuidade de litígio e seus custos associados. Traduzindo, Mateuzinho assinou o Sport na Justiça cobrando 2,1 milhões de reais. Como o perfil de Transferência 24 Horas já soltou, 3 dias atrás, em primeira mão, o Sport conseguiu um acordo com o Mateuzinho e ele ia retirar a ação na Justiça. E aí o Sport ia parcelar esse débito e foi confirmado pelo próprio clube aí de forma oficial. E aí vamos lá. O ajuste prevê o cumprimento, das obrigações de forma parcelada em 6 prestações, medida que contribui para o planejamento financeiro, a previsibilidade de caixa e a adequada gestão de passivos, em consonância com o momento institucional do esporte. Não foram divulgados aí os valores, né? Ah, foi 2,1 milhões, ah, foi um pouco menos, ah, foi um pouco mais não tem como ser não, mas não foi divulgados exatamente os valores, né? Mas vamos botar 2,1 milhões, o Sport vai dividir isso aí em 6 parcelas, que daria algo em torno de 350 mil reais. Isso eu estou me baseando pela ação que Mateuzinho moveu na Justiça. 2 semanas atrás, aproximadamente, e pediu rescisão indireta na Justiça para ele assinar com qualquer outro clube. E assinou inclusive com o Ceará e já foi anunciado oficialmente. Vamos lá. O acordo possui natureza indenizatória sem reconhecimento de responsabilidade por parte do clube e estabelece quitação ampla das relações jurídicas mantidas com o atleta, nos limites definidos judicialmente após o cumprimento integral do pactuado. Termos jurídicos, né? Como desdobramento do acerto, o Sport adotará as providências administrativas necessárias para a regularização cadastral e desportiva do atleta junto às entidades competentes, permitindo regular exercício de suas atividades profissionais. Regularizar o jogador como novo jogador do Ceará, né? Como novo atleta do Ceará lá no BID. Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 13.000 e tralalá, e as boas práticas de governança, informações de natureza pessoal não podem ser divulgados. Provavelmente por isso que o Sport não divulgou exatamente o quanto vai pagar para Mateuzinho, talvez. Mas se bem que divulgou no caso de Kaique França, né? Que era algo em torno de 900 mil reais. Complementando, o Sport Clube do Recife reafirma seu compromisso com a transparência responsável, a disciplina financeira e a resolução técnica de passivos, sempre buscando soluções que preservem a sustentabilidade e a integridade institucional do clube, tá? E olha aí, o Ceará já anunciou o Mateuzinho como novo reforço ontem, inclusive nesse domingo, mostrando aí o golaço que ele mete contra o Corinthians na Ilha do Retiro. Uma das únicas vitórias do Sport na Série A, 2 na verdade. Essa foi uma contra o Corinthians, né, na Ilha, e a outra foi contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Uma raridade o Sport vencer um jogo. E Mateuzinho fez os 2 gols das 2 vitórias do Sport na Série A, acredite se quiser. Bom, o Ceará tá trazendo um ótimo reforço para a Série B. A gente fez uma análise completa sobre o jogador. É um jogador que pode jogar aí, ó a chapelaria que ele meteu. É um jogador que pode jogar pela... Eu nem lembrava desse lance. É um jogador que pode jogar muito aberto pela direita, como um ponta mesmo, mas também pode jogar mais centralizado como meio atacante. É um jogador que tem um drible muito fácil, tem uma boa capacidade ali de passe também. É um jogador completo, cara, para a Série B. Tem muita intensidade, é muito velocista. Tem uma finalização ali ok, não diria que é a principal característica dele. A principal característica é a intensidade, é o drible, é o X1, coisa que Galeano, por exemplo, não tinha no Ceará. O Galeano era mais um cara da velocidade para atacar espaço e para achar uma finalização ali na grande área. Já Mateuzinho é aquele jogador muito mais completo que pode te entregar ou de meio atacante ou de ponta direita. E eu acredito que para a Série B é um jogador de primeiríssima prateleira. Qualquer time da Série B tem que ter um Mateuzinho no elenco. Qualquer um, tá? Até para tapar buracos quando o time estiver precisando. Pô, ele tá jogando muito bem de ponta direita, mas o meia se lesionou. Pô, bota Mateuzinho ali. Ou ele tá jogando muito bem de meio atacante, o ponta esquerda se lesionou. Bota ele ali, que ele vai te entregar. E é um jogador extremamente regular. Não é um jogador que oscila muito de desempenho. Se o time tiver
bem encaixadinho ali. A cada 10 jogos ele vai fazer, sei lá, 7 boas atuações e 3 atuações ali um pouco abaixo. Normal, natural, né? E isso é bom para um jogador que é muito regular. E deve entregar aí, no mínimo, o meu palpite seria mínimo, tá? Mínimo. 10 participações em gols. Ou 8 gols, 2 assistências, ou 5 gols, 5 assistências, porque ele é aquele ponta-meia híbrido, né? Ele pode tanto fazer muitos gols, mas também pode dar muitas assistências na temporada. E aí é o famoso aguardar. Mas que foi uma boa contratação do Ceará, sem dúvidas nenhuma foi. Para mim, assim, olhando o setor de ataque, eu diria que foi possivelmente a melhor contratação entre os clubes da Série B. Até o momento. Não lembro agora, não me recordo, olhando todos os times da Série B em movimentação de mercado da bola, não me lembro de outro time ali ter contratado um jogador do patamar de Mateuzinho. Muito bom jogador. É aquela contratação nota 10 para a Série B. Bom, já fizemos o vídeo completo sobre ele. Vou deixar o link aqui no card também. Para finalizar, o Ceará ontem venceu por 5-1 a equipe do Ferroviário. Primeiro gol marcado por Pedro Gilmar, né, de cabeça no cruzamento na grande área. Zagueiro do Ceará, ele mete ali de cabeça, fazendo 1-0. Depois teve 2 gols de Matheus Araújo. Teve gol no segundo tempo de Fernandinho, velho. E assim, eu não quero ser um grande crítico, um hater de nada, não. Mas olha essa jogada de Pedro Henrique, que é algo bizarro, é meio tosco. Ele carrega a bola pra dentro da grande área e olha o que ele faz. Aí ele dá um tapa pra trás, aí ele quase tropeça na própria bola, ele se perde da bola e volta, e bate no calcanhar e volta de novo. Aí ele dá um chute pra grande, é um passe que vira, é um chute que vira passe, aí bate na canela de Matheus Araújo, ele consegue fazer o domínio ali e finalizando a saída do goleiro. Então assim, é uma jogada meio bizarra de Pedro Henrique, e é o que traduz ele, né? Não é um jogador de muito brilho técnico, não, é um jogador da velocidade ali, é um jogador que parte muito pra cima, é um jogador da intensidade, que é um bom jogador para a Série B, mas tecnicamente não apresenta muitos brilhos, não. A não ser que ele melhore bastante nessa temporada. Mas sim, sem dúvidas, é um jogador que vai ajudar sim o Ceará. É porque esse lance eu achei muito bizarro, tá? O Ceará fez mais um golzinho aí no primeiro tempo, fazendo 3-0 com o Matheus Araújo de novo. Cara, eu já falei aqui para vocês, eu não me iludo tanto com essas goleadas em campeonato estadual, não. Lógico, eu não tô aqui pra ser fiscal de ilusão, não. Belíssimo lançamento, inclusive, viu? Que fatiada. E um bom cruzamento, acredito que foi de... Eu sempre confundo, velho. Rafael Ramos, Jair Ramos, Léo Rafael. Eu confundo os três. Eu sei que Jair Ramos já saiu do Ceará, né? Mas, enfim. Cara, eu não me iludo tanto, ou tento não me iludir muito com essas vitórias mais de estadual. Ontem, o torcedor do Ceará apareceu aqui na live falando sobre Matheus Araújo. Eu me iludi em 2023 com Pedro Vilhena. Aliás, em 2024 com Pedro Vilhena, jogando muita bola no Campeonato Pernambucano. Na Série B eu pensava, porra, se ele tá bem aqui no estadual, fazendo bons jogos ali pontualmente, na Série B vai ajudar. Não jogou nada. Lógico, Matheus Araújo é um jogador um pouco mais experiente, é um pouco mais cascudo do que Pedro Vilhena e fisicamente melhor. Pode ser que ajude o Ceará na temporada sim, e é um bom reforço, se ele continuar jogando bem, porque já é um reserva imediato ali para Vina bem interessante. E aí o Ceará fica um pouco mais completo do meio para frente. Lógico, precisa contratar um centroavante. E o Ceará no segundo tempo fez 4, 5 e venceu o jogo com autoridade, né? Olha essa enfiada de Juan Alano. Passa em profundidade quebrando linhas e eu acredito que Fernandinho tentou finalizar essa bola de primeira no gol. Meter a cavadinha por cima do goleiro já para concluir em gol direto. E não dar um chapéu e depois de cabeça fazer um belíssimo gol. Mas foi um golaço, sem querendo ou não, tanto faz. Foi sem querer querendo, tanto faz também, irmão. Golaço de Fernandinho. Ceará vence, convence aí no Campeonato Cearense. E está bem, né, nesse momento. Assim como Fortaleza, os dois devem disputar a final aí do Campeonato Cearense em mais uma temporada. E olha a festa aí, hein? Nem o juiz acreditou que Fernandinho ia fazer um gol. Nem o bandeirinha, não vai ser gol não. E parecia estar impedido mesmo na origem, assim, quando você vê por esse ângulo. Não por esse, né? Pelo anterior. Porque ele saiu muito livre, muito só. Parecia que ele estava um pouco à frente mesmo, mas não. Estava atrás aí do último homem e conseguiu fazer um golaço, tá? E ainda foi meio que de canela, hein? Agora que eu observei por esse ângulo, pode perceber que é o chapéu que a bola pega na canela, pega na chuteira e passa pro ângulo. Eita! Mas foi golaço e é o que tá valendo. Não é o que importa, né? O que vale é o gol, sendo feio, bonito, querendo ou não. O que vale é o gol, independente aí da forma. Bom,
Rapaziada, eu fico por aqui, tá? Estamos de volta mais tarde em vídeo aqui no canal. Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.